Meus diletos e queridos irmãos, meus distintos alunos, eu quero nesse momento cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, meus distintos amigos, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 8, de 6 de fevereiro de 2025. A lição de hoje tem como título: Jesus viveu a experiência humana. Esse é um momento muito especial, porque nós temos aqui a oportunidade de estudar um pouco sobre Jesus enquanto homem. Já falamos em outras lições da dificuldade que se tem de separar essas duas naturezas de Jesus, enquanto homem e enquanto Deus, totalmente homem, totalmente Deus, tendo duas naturezas, uma humana e uma divina. E a proposta aqui dessa lição é mostrar exatamente que Jesus, enquanto homem, ele viveu a experiência humana, ele soube e sabe muito bem o que é ser um ser humano, sendo redundante. Isso é importante por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia, ao fazer um paralelo entre o primeiro homem, Adão, e Jesus, que é apresentado na Bíblia como sendo o último Adão, a Bíblia deixa bem claro que Adão, enquanto homem, criado num estado perfeito, sem pecado, ele foi tentado e pecou contra Deus. E nós vimos agora Jesus, enquanto homem, também criado num estado sem pecado, ele foi tentado e não pecou contra Deus. E isso é importante porque nós percebemos que a atitude do coração de Jesus o diferenciava da atitude do coração de Adão. Eu sei que é difícil, inclusive eu tive um questionamento, alguns questionamentos ainda essa semana por parte de alguém bastante curioso em torno do assunto e que não contenta com uma resposta imediata, exatamente em torno dessa questão da diferença entre a natureza de Adão e a natureza de Jesus. Mas a Bíblia nos apresenta que Jesus ele se tornou homem e ele foi totalmente homem. E essa lição ela nos dá aqui a oportunidade de mostrar que Jesus, enquanto homem, ele estava sujeito a fracassar, ele estava sujeito a cair, caso ele não se submetesse à vontade do Pai, e ele contava com a unção do Espírito, como o próprio profeta Isaías profetizava, e o próprio Jesus diz que essas palavras haviam se cumprido na sua vida, no seu ministério, que ele foi ungido pelo Espírito de Deus para poder, enquanto homem, ele conseguir vencer as tentações, ele conseguir ser obediente ao Pai e ir até a morte de cruz. Portanto, talvez você fica questionando, achando que você não tem condição de vencer a tentação, de vencer o pecado, porque Jesus esteve aqui enquanto homem, mas era apenas uma roupagem, mas que a sua natureza não era humana, daí ser fácil para ele. Não, não é isso que a Bíblia nos apresenta. É necessário que nós entendamos que enquanto tendo sido mandado por Deus para cumprir a obra de redenção da humanidade, Jesus exerceu seu ministério como homem. Ele deixou de ser Deus? Não, mas ele tinha duas naturezas e para realizar a obra que competia a ele enquanto homem, ele não lançou mão da sua natureza enquanto Deus. Isso é muito importante. Então, portanto, nós temos aqui que Jesus ele viveu a experiência humana. E isso para mim é tão importante, por quê? Porque a experiência humana é algo único,
porque é o único ser que nós conhecemos, o ser vivo que nós conhecemos, que tem consciência da sua própria existência. Nós não podemos dizer isso em relação a um animal irracional, o próprio título de dizer ser irracional, é porque ele não raciocina, ele não reflete, pelo menos como nós imaginamos, sobre a sua existência. Aí teríamos que ser um animal irracional para saber o que passa na mente de um animal, mas à luz da Bíblia, e até hoje a ciência não provou também o contrário, e nem provará, nós temos a raça humana, temos aí o homem, como sendo dentre os vários atributos que o distingue das demais criaturas, os demais seres criados, seres vivos, nós temos a racionalidade. E a racionalidade é exatamente, ela dá ao homem, dentre as várias possibilidades, dá ao homem essa possibilidade dele ter consciência da sua própria existência e pensar o seu pensamento. Então a experiência humana, ela é única. Inclusive, o homem, ele sofre devido a ser um ser de expectativa, e ele poder pensar o seu próprio pensamento e pensar a natureza da sua própria experiência. Ou seja, o homem, ele pode pensar a sua própria humanidade. Então ele pode experienciar a natureza das suas experiências. Isso é bem interessante. Portanto, Jesus, ele experienciou o que é ser homem, e ele pôde muito bem compadecer de nós, e pode compadecer de cada um de nós, e perceber o quanto é desafiador as nossas limitações, mas ao mesmo tempo ele venceu enquanto homem, e ele colocou à disposição do homem a capacidade de vencer também o mundo, de vencer enquanto homem, porque ele conquistou a vitória por nós e para nós, e coloca à nossa disposição o seu espírito, que vem exatamente fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, que foi manchada pelo pecado, a fim de que nós possamos ser dirigidos pela vontade de Deus. Portanto, pense nisso. Jesus, ele viveu, ele experienciou a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Aqui faz uma descrição do ministério de Jesus, mas o foco dessa lição não é falar sobre o poder que operava na vida de Jesus, o poder do Espírito Santo para poder curar, para ser capacitado, para ensinar a sabedoria que ele tinha. O foco da lição aqui, dentro do contexto que a lição apresenta, não é este. O foco aqui é mostrar um Jesus humano, um Jesus que ele se relacionava com outros humanos. E aqui o texto diz que ele percorria, ele andava como qualquer pessoa andava, isso mostrando a ideia de um Jesus de carne e osso. Ele percorria por toda a Galileia, ele se cansava nesse percurso, ele ensinava nas sinagogas. Então era um Jesus de carne e osso, que andava no meio das pessoas, e todo mundo poderia entrar em contato com esse Jesus. Não era um ser metafísico, não era um ser imaterial, era alguém de carne e osso, que andava no meio da sociedade, ali percorrendo a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus. Ele veio aqui para isso, e ele curando as enfermidades, entrando em contato com as mazelas do ser humano, e ele mesmo disse que ele foi ungido para isso, para poder curar os enfermos, libertar os oprimidos. Então ele curava as enfermidades e moléstias que havia entre o povo. Isso mostra que Jesus, ele se relacionava com o povo, era gente, estava no meio de gente. Essa é a ideia aqui
desse texto dentro desse contexto da revista. A verdade prática da lição nos apresenta o seguinte: o Senhor Jesus Cristo teve vida social. Jesus teve uma vida social. Isso é muito importante porque nós, enquanto cristãos, existem muitos que se dizem cristãos, muitos fanáticos, que eles acham que pelo fato de serem cristãos, eles não podem ter uma vida social, não podem se misturar com as pessoas, ele tem que viver isolado da sociedade. Jesus não era essa espécie de um ermitão, de alguém que vivia no deserto, isolado de todo mundo. Jesus, ele entrava em contato com a sociedade. Ele andava no meio do povo, e aqui a lição, a verdade prática, ela é bastante assertiva, quando ela nos afirma que Jesus teve uma vida social. E qual é a prova de que Jesus teve uma vida social? É que a Bíblia fala exatamente sobre os amigos de Jesus. Aqui a lição coloca: Jesus Cristo teve uma vida social, teve amigos, teve parentes, ele interagia com as pessoas, ele era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde ele foi criado. Então ele não era um homem diferente, alguém distante, aquela imagem pintada com auréola sobre a cabeça, que se distinguia dos demais e que já desde criança andava fazendo milagre. Nada disso corresponde à identidade do Jesus enquanto homem. Jesus inicia o seu ministério propriamente dito nos seus 3 últimos anos e meio de vida. Durante todo esse período anterior, ele viveu como um homem comum. Trabalhou, certamente foi aquele que ocupou o ofício do seu pai adotivo José quando faleceu. Ele assumiu certamente ali a carpintaria, ele trabalhou. Então era uma pessoa totalmente conhecida e que teve uma vida social comum como qualquer outra pessoa. E mesmo quando ele inicia o seu ministério não foi feito para o vento. Seu ministério, ele veio para relacionar com o homem, ele se tornou homem para isso. Então nós vimos todo o ministério de Jesus até a sua morte, Jesus se relacionando com pessoas. Isso mostrando exatamente a experiência humana que Jesus vivenciou. A leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 1, versos 43 a 51. Depois Mateus, capítulo 26, versos 37, 38 a 42. Eu vou procurar ser um pouco sucinto nessa revista, porque eu tenho um compromisso logo mais, apesar de que meu desejo seria poder demorar um pouco mais nessa lição, mas eu já tenho um compromisso marcado e não tive como gravar esse vídeo em outro momento, estou fazendo nesse momento. Portanto, eu já vou logo direto para a leitura e o comentário dos textos, para que eu seja breve na exposição mínima desta lição. Bem, então o primeiro texto da leitura bíblica em classe está em 1 João, capítulo 1, verso 43 a seguir. O verso aí de número 43 nos diz o seguinte: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Aqui está retratando o início do ministério de Jesus, quando ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. E agora aqui faz uma menção aqui ao chamado de um dos seus discípulos, que é Filipe. Então diz o texto que no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Verso 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então aqui mostra que Filipe, André e Pedro moravam na mesma cidade em Betsaida. Verso de número 45. Filipe, ele achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui é importante porque aqui Felipe, ao ser chamado,
ele encontra depois com Natanael, que é também, Jesus o chama para acompanhá-lo, e ele então diz para Natanael: olha, nós achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas haviam profetizado, e essa pessoa, esse Messias, ele é Jesus de Nazaré, ele é de Nazaré e ele é filho de José. Aí é interessante porque a descrição que Filipe faz de Jesus mostra um Jesus totalmente carne e osso, um Jesus do povão, inclusive de podemos dizer assim, de uma vilazinha, de uma cidadezinha inexpressível. E ele vai descrever: olha, é aquele sobre quem Moisés falou, para quem os profetas apontavam. Nós achamos, o nome dele é Jesus, e ele é aqui de Nazaré. Ele é de Nazaré, ele é filho de José, e esse é o Messias. Imagine a reação de Natanael. Aí o verso sequente, o verso 46, nos diz o seguinte: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, mas de Nazaré, de tanto lugar poderia ver o Messias aguardado desde o princípio, o Salvador do mundo. E agora você vem dizer que o Messias é de Nazaré? Ele nem quis saber se era filho de José. Só o soar da palavra Nazaré, Natanael já diz: olha aí, porventura pode sair alguma coisa boa de Nazaré, logo Nazaré? E aí é interessante porque Felipe disse-lhe Filipe: vem e vê. Filipe não tinha nenhuma dúvida de que Jesus era o Messias, e ele diz: olha, vem para que você possa comprovar que de fato ele é o Messias. E é muito importante, assim, muito lindo o encontro de Natanael com Jesus, que vai estar aí no verso de número 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. Jesus, quando percebe que Natanael está vindo com Filipe, antes que Natanael falasse alguma coisa, Jesus vai, pelo dom do Espírito, certamente ele foi cheio do Espírito Santo, ele diz: ó, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha, Jesus está testemunhando, revelando a identidade de Natanael, sem sequer ainda ter conhecido, chamado Natanael, e muito menos Natanael ter conhecido a Jesus. Mas ele vai testificar sobre quem era Natanael, e ele dá um testemunho sobre a sinceridade de Natanael. Quando Natanael ele diz: olha, pode vir alguma coisa que presta, alguma coisa boa de Nazaré, ele demonstra, através da sua atitude, ele demonstra uma sinceridade, e alguém que não é um enganador, que não finge. E a ideia aqui do texto, do que Jesus diz: olha, eis um verdadeiro israelita, ou seja, um verdadeiro praticante, um verdadeiro representante da nação de Israel, em quem não há dolo, em quem não há engano, não é omisso, é alguém consciente. Isso é importante por quê? Porque os judeus esperavam um Messias que viesse para livrá-los do poder de Roma, esperavam um Messias que viesse governar sobre Israel a partir de Israel, e de repente alguém lá de Nazaré está sendo apresentado como sendo o Messias. E isso, na cabeça do judeu, isso não isso seria uma blasfêmia. Alguém se apresentar como sendo o Messias, com a aparência, com a simplicidade do lugar onde Jesus viria. Então, exatamente por isso, Natanael diz: olha, de Nazaré pode ser qualquer pessoa, menos o Messias. Ele estava sendo sincero, inclusive dentro da sua crença de que ele não esperava que o Messias, o rei, que daria continuidade ao reinado de Davi, viesse
exatamente de Nazaré. Daí Jesus dizia, olha, de fato, Natanael, ele é sincero. Eis aí um verdadeiro israelita no qual não há dolo, não há engano, não há omissão consciente. E aí o verso 48, Natanael disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Ou seja, eu nunca te vi, você nunca me viu. De onde você me conhece para você estar dizendo que eu sou um verdadeiro israelita e falar da minha identidade, daquilo que há de mais profundo, da minha sinceridade? De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Aí agora essas palavras para Natanael são mais do que suficientes. Jesus nunca o tinha visto, nem ele tinha visto a Jesus, e agora Jesus revelava pelo dom do Espírito, eu creio dessa forma, Jesus agora revelava quem era Natanael. Olha, eu te vi. Antes de você vir a mim, eu te vi lá debaixo da figueira. Aí Natanael percebeu que havia um poder, havia algo sobrenatural, que homem algum poderia dizer aquilo que Jesus estava dizendo se Deus não estivesse com ele. Então essas palavras foram suficientes para que Natanael, ele acreditasse, ele cresce que de fato Jesus era o Messias. Então, no verso sequente, verso 49, diz o seguinte, Natanael respondeu e disse, Rabi, que quer dizer mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Eu acho interessante porque, se nós formos observar, houve pessoas que viram milagres de Jesus, ouviram palavras, discursos, ensinamentos de Jesus e queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, o chamavam inclusive de Belzebu, de chefe dos demônios. Mas foi o suficiente Jesus dizer para Natanael que ele, antes que ele aproximasse dele, ele o havia enxergado, ele o conheceu debaixo de uma figueira. Isso foi suficiente para gerar uma fé salvadora, uma fé profunda no coração de Natanael, para ele crer que Jesus não só era o Messias, mas ele, tu és de fato um rabi, um mestre, e tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso mostra a diferença que acontece no coração das pessoas, que as mesmas palavras que geram fé no coração de uns, outros podem se fechar para Deus e não ter nenhum efeito. Então, enquanto muitos ouviram discursos e mais discursos de Jesus e queriam matá-lo, e o chamava de endemoniado, Natanael ouve essas palavras e é o suficiente para ele se render a Cristo e passar a segui-lo. Isso para mim é muito importante. Que nós percebemos que existem pessoas que elas estão ouvindo, inclusive pessoas que se dizem cristãs, que elas estão povoando as igrejas enquanto denominações. Deus tem falado no meio da igreja, ou usado pessoas para falar com elas, mas elas permanecem da mesma forma, insensíveis à voz de Deus, que não foi o caso aqui de Natanael. Verso 50, Jesus respondeu e disse-lhe, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês só por causa disso? Aí Jesus prossegue, coisas maiores do que essas verás. Ou seja, você não viu nada ainda, Natanael. Quando você passar a andar conosco, você verá o agir de Deus, os anjos de Deus descendo, os milagres, os sinais de Deus, como comprovação de que eu vim da parte de Deus. Podemos dizer, parafrasear, num sentido de um contexto maior, o que Jesus estava dizendo para Natanael. Você não viu nada ainda. Você achou que foi demais só isso? Muito mais você verá na minha companhia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 51. E disse-lhe
na verdade, vos digo, aí dizendo a Natanael e aos demais que estavam ali, na verdade, vos digo, daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui é interessante porque Jesus fala da ação divina sobre o seu ministério e ao mesmo tempo aqui ele está mostrando ele enquanto homem, vivendo entre as pessoas, a sua natureza humana, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que ele veio de Deus. E aí lá na frente nós vamos ter o ministério de Jesus, no momento lá do Monte da Transfiguração, onde é revelada a divindade de Jesus para aquele grupo seleto de discípulos que estavam com ele. E durante o ministério de Jesus, em vários momentos, a natureza divina de Jesus, ela é, vamos dizer assim, revelada. O poder de Deus, o dedo de Deus, a manifestação, o Espírito de Deus descendo sobre ele, para comprovar que mesmo sendo ele totalmente homem, mas ali também estava o Deus entre os homens. Então aqui as palavras de Jesus para Natanael e os demais é exatamente essa: vocês verão em muitas ocasiões os sinais, a operação divina que comprovam que eu não sou apenas homem, mas que eu também sou enviado de Deus, que o Filho do Homem, que com letra maiúscula, o Filho de Deus, que se tornou homem, está no meio de vocês. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Outro texto da leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 26, o verso de número 37, 38 e 42. Eu acho bem interessante, eu tinha separado, eu vou ler. Aqui a lição propõe, apesar de eu estar com pouco tempo, a lição propõe a leitura aí de Mateus, o capítulo de número 26, apenas os versos 37, 38 e pula para 42, mas eu quero ler do verso 37 ao 42, sem pular aí os versos 39, 40 e 41. Vou fazer uma leitura do 37 ao 42, aí de Mateus, capítulo de número 26. Então, Mateus 26, verso de número 37, nos diz o seguinte: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, aqui esses dois filhos de Zebedeu se refere a Tiago e a João. Então, levando, esse seria o núcleo mais próximo ainda de Jesus, seria exatamente Pedro, Tiago e João, esses discípulos bem mais próximos de Jesus. Então, o que nos diz o texto aqui? Que, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aqui mostra um Jesus homem, que essa é a finalidade do texto, mostrar a natureza humana de Jesus. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Verso 28. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Temos aqui um Jesus homem, com uma alma, que estava afligida, e ele tinha necessidade de companhia. Fique aqui comigo nesse momento de angústia, de aflição. E aí, verso 39, indo um pouco mais adiante, Jesus indo um pouco adiante, além de onde estavam seus discípulos com ele, prostou-se com o rosto em terra e orou. Ele orando ao Pai. Jesus precisava orar. Ele era um homem e para vencer como homem ele precisava buscar a orientação do Pai. E orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele aí estava aproximando o momento quando ele estava para ser crucificado, e aqui a ideia aqui é tanto o sofrimento que o aguardava, mas não tanto o sofrimento físico, como o momento quando na cruz ele receberia ali todos os nossos pecados, ele se tornaria maldito. Então esse momento ele não poderia evitar, mas aqui a sua alma se angustia na possibilidade de se fazer e de se tornar malfeitor, de receber sobre si os pecados da humanidade. Ele diz: olha, se é possível,
passa de mim esse cálice sem que eu beba, porém, se não for, faça como tu queres. Aí o verso 40, depois de ter dito isso, ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele diz então aos seus discípulos, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora, quando eu mais preciso, vocês estão dormindo? Perguntou ele a Pedro, ele fez essa pergunta dirigindo-se a Pedro. Verso 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, que fala da questão do espírito do homem, e a carne fraca fala dos desejos da alma. Aqui para mim é uma nítida separação entre espírito e alma. Eu creio no homem como um ser tripartido, composto de espírito, alma e corpo. Quando Jesus diz aqui o espírito está pronto, para mim fala do espírito do homem, e a carne é fraca, fala da alma, a intenção, a inclinação da alma do homem é fraca. Daí Jesus mandar que os discípulos eles vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Ele foi novamente orar, que é o último verso da lição. Dizendo, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, louvado seja o nome de Jesus. Então esse é o Jesus que a Bíblia nos apresenta, um Jesus de carne e osso, um Jesus que tinha uma alma, um espírito, um corpo, um Jesus completo. Bem, vamos para o comentário da lição, para nós podermos aqui maximizar o tempo. Introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, que é um solitário, um eremita, seria essa a tradução. Ou seja, ele não viveu como um monge ou um eremita em retiro, solitariamente, isolado da sociedade, nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Jesus não viveu isolado da sociedade, nem nos ensinou a viver isolados da sociedade. Pelo contrário, ele ensinou que nós fôssemos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo, e não nos afastássemos das pessoas. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e uma vida religiosa. Era um judeu, praticante do judaísmo, enquanto uma cultura. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus, os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais, as responsabilidades civis que temos. Então, esses debates que Jesus tinha com esses seus inimigos, opositores, eram debates que giravam em torno da questão ética, já que eles prezavam, diziam ser pessoas éticas, que detinham uma moral, pessoas responsáveis. Jesus, então, os apanhava na sua própria falta de ética, de moral e de irresponsabilidade. Aí, a letra A, aqui dentro desse subtópico, diz o seguinte, aí vai retratar um pouco sobre a identidade desses opositores de Jesus. Por exemplo, os fariseus. O nome vem do hebraico, prushim, que significa separado. Então, o fariseu, eles se achavam separados dos demais homens. Eles eram aqui separados, tem a mesma raiz no sentido de ser santo, ser separado. Então, eles se achavam santos no sentido de serem separados, diferentes, melhor do que os demais homens. Eles se julgavam moralmente melhores. Então, os fariseus vem do hebraico, prushim, que significa separados, porque eles não concordavam com os saduceus, que era um outro grupo, e eles se separavam. Eles defendiam a tradição acima das escrituras. Então a tradição judaica estava acima das escrituras, defendia a separação do Estado e da religião, e nesse sentido há uma razão de ser,
Não há o que discordar em relação a essa questão de que religião e Estado, no sentido do governo, da mistura, de fato, devem ser coisas separadas, mas só que também não podemos pensar que a igreja tem que separar do Estado, das pessoas, da sociedade. Mas os fariseus, eles se julgavam melhor do que os outros, e também eles defendiam a separação entre religião e Estado, que eu concordo plenamente. Não deve se misturar as duas coisas. Eles eram membros do Sinédrio, os fariseus, portanto fazia parte daquele tribunal que julgava as pessoas, inclusive com poder de condenar, levar até a morte. Então os fariseus eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvos das críticas de Jesus. Jesus exatamente os criticava. Jesus os chamava, por exemplo, de sepulcros caiados, que tinham eram pessoas moralistas, mas que colocavam um fardo de obrigações, ordenanças sobre a vida das pessoas, mas eles mesmos deixavam muito a desejar. Então Jesus, ele de fato desmascarava os fariseus, eram os principais alvos, assim, vamos dizer assim, porque eram os que mais, de uma certa forma, atacavam a Jesus e se consideravam melhor do que os outros, e Jesus então os criticava, e aí é claro, eles se tornaram inimigos número 1 de Jesus, e Jesus não os poupava da crítica, das suas críticas. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual ele pertencia, Paulo, antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Então, os fariseus eram um grupo de dentro do judaísmo, portanto uma facção, uma seita do judaísmo bastante severa, e que colocava a tradição acima da própria escritura, da própria, vamos dizer assim, como o texto coloca, a tradição acima da própria palavra de Deus, das escrituras. Os saduceus, o nome vem de Zadok, família que detinha cargo de sumo sacerdote. Então, os saduceus estavam ligados direto à questão da família, o nome é derivado dessa questão, dessa família sacerdotal, que deriva-se, no caso, o nome saduceus, em Zadok, que era quem detinha um cargo de sumo sacerdote, desde a época de Salomão, até pouco antes do surgimento desse grupo, que era uma facção também do judaísmo. Não quer dizer que necessariamente eles eram os sumos sacerdotes, mas eles tinham sim poder, ligação direto à questão do sacerdote da época, podemos dizer assim, e tinham também poder, e eram inimigos de Jesus. Então Jesus estava cercado de todos os inimigos possíveis. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Eles alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, apenas o Pentateuco, e ainda com certas reservas, porque eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos, não acreditavam na ressurreição. Então era, nesse aspecto, bem pior do que nesse aspecto, em termos não eram conservadores, vamos dizer assim, como os fariseus que radicalizavam. Eles aqui, apesar de defenderem apenas o Pentateuco, mas não cria em espírito, não acreditava em anjos, não acreditava na ressurreição, totalmente, vamos dizer assim, diferente dos fariseus nesse aspecto. Rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, muitos deles eram sacerdotes, muitos deles tinham função no sacerdócio, portanto, poder religioso, tinham poder religioso e político, que havia uma certa ligação aqui dos saduceus enquanto sacerdotes e o poder político. Portanto, muitos deles eram sacerdotes, exerciam forte influência no Sinédrio, que era um poder mais político, vamos dizer assim, eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se então aos fariseus, saduceus, uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, quer dizer, se juntaram, mesmo sendo ideologicamente diferentes, mas se uniram exatamente para tentar destruir e acabar com Jesus e com o seu ministério. Então esse era o grupo dos saduceus. E o outro grupo é exatamente o grupo dos herodianos.
herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos pelo próprio império com interesses nacionalistas e eram a favor do imposto. Então queria ter um governo local, mas eles eram a favor, tinha a questão do nacionalismo, mas era a favor de que se pagasse impostos, etc. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo, que é a parte do dinheiro, eles estavam associados. Então esses eram os 3 grupos principais opositores de Jesus. Subtópico 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha de seus discípulos, como Felipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos, já que eles eram, vamos dizer, Natanael, Felipe, André, Pedro, eram tudo da mesma, vamos dizer assim, da mesma comunidade. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos de Jesus, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, os primos de Jesus, que eram primos de Jesus, aí no caso Tiago e João era filho de Zebedeu, que era um pescador, era um primo de Jesus. Então isso aqui é bem interessante, aqui o que o texto coloca. Parentes como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, portanto uma pessoa comum do povo, vamos dizer assim, para mostrar a identidade humana, o lado humano de Jesus. Também o texto mostra Zebedeu, que era um pescador, que era marido de Salomé, que era irmã de Maria, a mãe de Jesus, bem interessante. Lucas descreve o desenvolvimento de Jesus, seu desenvolvimento físico, mental, ele crescia em estatura, em sabedoria. Então esse desenvolvimento ele é demonstrado no livro de Lucas, capítulo 2, versos 40 a 42. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora, eles se comunicavam com todos, fariseu, mulher pecadora, publicano, a mulher samaritana, etc. Então Jesus era uma pessoa que tinha relação com a sociedade. Características próprias do ser humano, é o subtópico 3. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, mas ele nasceu de uma mulher. Seu nascimento, contudo, foi normal, um nascimento normal e comum como qualquer de um outro bebê. Jesus ele nasceu como qualquer um outro bebê. Foi gerado pelo Espírito Santo, mas o desenvolvimento da gestação, no ventre de Maria, o seu nascimento foi como qualquer um outro bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço, como qualquer homem. Jesus ele morreu como qualquer homem morre, mas Deus o ressuscitou já com um corpo imortal. A diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao 3º dia, passando pelo ardor da morte. E ele nos dá a promessa de que nós haveremos de ressuscitar e teremos um corpo semelhante a ele, porque para isso que ele veio, para nos redimir do poder da morte, que vai ser o último inimigo a ser vencido por Jesus. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração, como também do Espírito Santo. Como homem, ele viveu debaixo da unção do Espírito e tendo uma vida de oração e dependência de Deus. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossas fraquezas físicas e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Ele, moralmente, espiritualmente, ele não pecou. Ele decidiu ser obediente ao Pai até o fim. Subtópico 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. A primeira aqui, apresentado, o apolinarismo. Apolinarismo é uma heresia bastante interessante,
e que para uma mente puramente racional, desprovida de fé, ela parece ser uma teoria bastante plausível, se olharmos apenas para o lado da lógica humana, do logos humano. Porém, não bate com a fé. Por mais que eu aprecie muito a lógica, a razão, e ela, sim, ela é importantíssima, mas existem os limites da razão. Então essa teoria, ela é uma teoria bastante interessante, bastante lógica, bastante racional, mas no campo do logos humano. Mas em se tratando do campo da fé, ela é capenga, vamos colocar aqui. Mas ela é interessante. Então o apolinarismo diz o seguinte: Apolinário foi o bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C., morreu em 392. O apolinarismo é uma doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Então aqui eles vão negar que Jesus ele teve um espírito humano. Jesus ele não tinha, segundo essa doutrina, ele não tinha um espírito humano, ou seja, na verdade era o Espírito de Deus, já que ele foi gerado do Espírito Santo, então ele não tinha um espírito humano, era o Espírito de Deus que habitava nele. Mas vamos ver o que nos diz aqui essa teoria. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano, que são a soma, que é a parte física, a carne, o corpo, a psique, que seria a alma que anima o corpo, que é a sede dos desejos, das paixões, dos apetites, como nós cremos, e o pneuma, que seria uma alma racional, que nos faz ser não ser apenas uma ânima no sentido como um animal, no sentido das paixões, etc., mas essa alma racional, que seria o espírito, vamos dizer assim. Aí, em relação a Jesus, dizia o quê? Que ele possuía uma soma humana, que era um corpo, e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Então, ele possuía um corpo humano, uma psique humana, uma mente, mas não um pneuma, um espírito humano. Então ele não era totalmente homem, no sentido pleno, como nós cremos, espírito, alma e corpo, dentro dessa visão tripartida. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então o verbo que se encarnou, o verbo que se fez carne, que seria o Deus que se encarnou, estaria no lugar do espírito do homem. Portanto, o homem não tinha um espírito humano, ele não era totalmente humano. Daí ele não ser totalmente homem, porque o seu espírito era o verbo, era o próprio Deus. Aí há uma mistura, no caso da natureza humana, ela então, vamos dizer assim, o espírito do homem seria em Jesus, segundo aqui essa teoria do apolinarismo, ele seria, o espírito do homem seria substituído pela divindade. Então aí já é algo que não bate com as escrituras sagradas. A reação da igreja a essa teoria. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Jesus. Já vimos isso aí. Também fala da alma e do espírito de Jesus. Aí eu quero ler só esses dois textos, meu tempo já está acabando. Esses dois textos aqui, sobre a alma, nós lemos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique e vigie comigo. Jesus fala da tristeza da sua alma, uma tristeza mortal. E sobre o espírito, Lucas 23, verso 46, Jesus bradou em alta voz lá na cruz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Então, duas citações claras diferenciando Jesus, a alma e o espírito de Jesus, mostrando que ele era um homem completo. Então essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarianismo
foi declarada heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Vem uma outra heresia, o monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, mono, que é único, e telema, que é vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista, mono vem de um e físis vem de natureza, de uma natureza, está tentando conciliar essa outra ideologia monofisista com o credo de Calcedônia, tentando conciliar as duas coisas, que reafirmava as duas naturezas intactas. Esse credo de Calcedônia, ele mostrava que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. E aqui, no caso, o monotelismo tentava fazer uma mistura, conciliar essas duas naturezas em uma só. Tentava fazer isso, mas isso era uma heresia. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo uma heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, ou seja, nós reconhecemos que tem a vontade humana como a vontade divina. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina, em relação a Jesus homem. Ao perdoar pecados, ao manifestar a sua vontade de Cristo sobre a natureza divina, essa questão, ao revelar-se enquanto perdoando pecados, por exemplo, na transfiguração, nós temos uma natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à vontade divina. Agora eu vou correr um pouco, porque infelizmente o meu tempo já acabou e eu tenho ainda aqui dois tópicos. É um tópico, na verdade, porque eu corri um pouco aqui, mas tem ainda um tópico para ler e fazer um breve comentário. Como essas naturezas se apresentam nos dias atuais? Primeiro subtópico. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Isso é uma pergunta que alguns tentam, divagam sobre essa realidade, tentando, e é claro, são ensinamentos heréticos. Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países, que foram o Egito, Israel, que era o centro das suas atividades, ali quando Jesus ainda criança, ele foi ao Egito, etc. Israel, que era o centro das suas atividades, e Fenícia, que é a atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento da nova era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitar essas fábulas. Isso não passa de fábula. Os evangelhos nos mostram um Jesus, os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Os evangelhos não mostram Jesus, alguém que nasceu nos Estados Unidos, na Índia, e chegou lá um forasteiro, não. Pelo contrário. Os evangelhos deixam bem claro que Jesus era ali daquela região mesmo ali, era o Jesus de Nazaré. Não veio dos Estados Unidos, da Índia, de outro lugar. Isso é totalmente fábula. Por fim, o último subtópico. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato do Evangelho, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo Israel e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver, os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu, para dizer que Jesus veio da Índia. Não é esse o carpinteiro, a identidade de Jesus em Marcos 6, 2 e 3. As pessoas falando sobre Jesus, mas não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs, mostrando que Jesus teve irmãos, Maria teve filhos e filhas, porque a Bíblia está dizendo. Então, essa ideia de que Maria continuou virgem, isso não tem nenhum apoio bíblico. A perpétua virgindade de Maria não tem, que a Bíblia está dizendo.
falando aqui o nome dos irmãos de Jesus, ó, Tiago, José, Judas, Simão, e ainda fala aqui das irmãs, e não cita o nome. Então, Maria, depois dela ter dado à luz a Jesus, José teve relações sexuais com ela, e ela teve filhos, porque a Bíblia está dizendo, e a gente não pode cortar essa parte da Bíblia. E eles se escandalizavam nele, por dizer, esse homem aqui que a gente conhece, aqui é a mãe dele, os irmãos, as irmãs, e de repente está fazendo essas coisas, aí é o Messias. Eles se escandalizavam com essa realidade. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Se Jesus viesse de fora, fosse um estrangeiro, aí talvez eles não estranhariam. Ah não, veio de fora, importado. Mas eles estranharam exatamente porque Jesus era um deles. Viveu ali, nasceu ali, e por isso que eles, inclusive, o rejeitaram. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu, andou entre nós, seres humanos. Então, é necessário que nós entendamos que o Jesus, o qual nós pregamos, é um Jesus que foi totalmente Deus e é totalmente Deus e também totalmente homem, experimentou a natureza humana. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, e que você possa tomar isso como um conforto. Que Jesus, ele passou pela experiência, ele sabe o que é ser um homem, ser humano, e ele nos compreende e nos deu e nos dá a capacidade de vencermos como um homem através da sua graça, do seu Espírito. Que Deus nos abençoe, oreis por nós, graça e paz. Amém.